Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Ele está presente na casa do Senhor, né? Glória a Deus. O segundo elo dessa campanha, pastor. Cura e libertação. O tema, né? João capítulo 8, versículo 32. Ela e a águia também. Com a águia, né? Conhecer a verdade nos libertará. Verdade. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Eu vou ler um versículo para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia, Que glória está a em Deus. João, Glória a Deus. capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz pela oportunidade. Glória a Deus. Estou Aleluia. muito feliz, irmão. Aconteceu um fato. O inimigo tenta nos parar, nos desanimar de ir para a presença do Senhor. Escutar para ele. Que presença maravilhosa é essa, pastor? Que presença é real? Ele está dentro da casa. O pastor fez pagamento hoje. Só precisa entender a gravidade da situação. Nós tentamos colocar barreira na nossa vida, mas caiu por terra. Verdade. Ele fez pagamento, mandou o boleto, mandou o comprovante, mas não caiu na conta. Eu mandei para ele 6 horas, 7 horas, nada, não fique em paz. Eu vou adorar o Senhor, vou para a casa do Pai. Que Deus está trabalhando lá com ele. Eu creio que Deus vai cair na minha conta hoje ou amanhã ou segunda-feira. Então eu não vou deixar de adorar o Senhor. Irmão, eu não sei como os irmãos chegou aqui nessa noite. Eu não sei como os irmãos estão na sua casa, no seu lar. Seu problema de saúde, Verdade, mano. espiritualmente. Mas aquele que trouxe eu e você, sabe de todas as coisas. Ele não dorme. Venha a mim, que estão cansados e oprimidos, que eu livrarei de todos. Então deixa eu passar aqui, irmão. Em João capítulo 5. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo. Eu vou ler o primeiro. E depois disso houve uma festa judeu. E Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas, que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto da entrada estava deitado, muito doente. Irmão, escute. Perto da entrada estava deitado, muito doente, cego, aleijado e paralítico. E esperava o movimento da água. A água que trouxe aqui, ó. Irmão, confio no poder do Senhor da água. E a água faz efeito. Oração dos pastores. Glória a Deus. Porque Deus levantou os profetas para orar pelos irmãos, por toda enfermidade. Então creia. Glória a Deus. Toma posse dessa vitória. Você não vier aqui, você não vier aqui, porque Ele trouxe você nessa noite. E porque vejo, vou ler de novo. Esperava o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que estava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre ele havia um homem que era doente, fazia 38 anos. E Jesus viu o homem deitado e sabendo que faz todo esse tempo que ele era doente. Perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para que o tanque, quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Irmão, até aqui, essa palavra aqui, eu cheguei: Senhor, me dá uma palavra para levar para os irmãos, para a igreja, para os irmãos. Eu estou com o coração para falar para a igreja. Glória a Deus. Para falar para a igreja. Que tem vezes que a gente pensa que não tem mais jeito, não tem saída. Porque, no meu entender, irmão, ele estava lá atrás, deitado, e não tinha oportunidade. Quando a água se mexia, não tinha oportunidade de ser curado. Mas aquele estava vindo o clamor dele. Eu creio que não podia andar, e não podia andar para chegar até lá. Mas Deus veio o clamor dele, veio a necessidade de cada um nessa noite. Deus está vendo, irmão. 38 anos, tinha gente, tem barreira na nossa vida que impede o nosso crescimento. Tem barreira que impede de chegar à cidade. Mas eu creio que nessa noite a barreira seja despedaçada. Verdade, aleluia. Mas eu me trouxe aqui para falar para a igreja, na hora certa, no momento certo. Eu recebo.
Deus, Jesus. No momento certo, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Assim como Deus transformou a vida dele, porque ele fosse próspero. Ele não desanimou da dificuldade, ele não parou, ele não parou, não ficou Senhor, não tem mais jeito. Mas ele ficou lá persistindo, 1 ano, 2 anos, Glória a Deus. 8 anos. Tanta gente passa por aí por próprio luta, 10, 13 anos, como aquela mulher curvada, 18 anos, a mulher foi curada. Aleluia. 12 anos, mas é muito caso, irmão. Então eu falo para a igreja nessa noite, irmão. Tenha fé, persevere. O problema vem, a luta, a dificuldade. Não sabe que é o tempo que passa, mas o Senhor sabe. E eu falo para a igreja nessa noite, Espírito Santo de Deus, renovar a força da igreja, dos irmãos, esses que estão enfermos, Senhor, que vêm buscar. Verdade. Aquele que ora de joelho, recebe de pé, porque Deus desceu para cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, Glória a Deus. nem filho do homem que se arrependa. Verdade. Faria, não confirmaria, e confirmaria, ele faria. Porque o que Deus promete, ele vai cumprir. É, Pai. Assim como ele cumpriu na minha vida, e vai cumprir na sua também, porque eu creio na vitória. Porque quando eu comecei a entregar todas as coisas do mundo, eu pedi para Deus a direção. E Deus dá a resposta na palavra, irmão. Que a palavra liberta, transforma, como transformou a minha vida, tirou o laço do cativeiro. Eu já falei isso aqui para teus irmãos que não sabem, 30 anos nas drogas, abandonado para a sociedade, não queriam mais eu fui expulso quase do meu lugar, porque não queria mais presente. Glória a Deus. A gente pode ser expulso, até pela própria família, mas tem um que não rejeita ninguém, que é Deus. Mas quando você abre a boca, começa a adorar, fecha a porta do seu quarto, que Ele vai te ouvir a tua oração. Assim como em Daniel capítulo 10, versículo 12, quando começou a jejuar e orar, no primeiro jejum, a oração dele, naquele rio, Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração dele, porque mandou um anjo para falar nos últimos dias que ia acontecer. Mas o anjo não chegou até ele, porque ele barria a dificuldade. O inimigo foi até ele ao encontro do anjo, para tentar parar os sonhos e projetos de Daniel. Mas o Daniel, ele não mereceu, ele cansou, porque jejuou 21 dias. 21 dias o inimigo tentou parar o anjo, mas Deus mandou o anjo, mandou outro anjo mais poderoso. Glória a Deus, ele foi lá com esse filho meu, porque tem vezes que Deus testa a vida da pessoa. Deus vê até onde vai a tua oração, Deus no julga, para ver se você vai desanimar. Mas eu creio que aqui nessa noite Deus conhece o coração de cada um. Então continue orando, jejuando. Quando passar um dia, 2 dias, 3 dias, seja como Daniel nessa noite. Continue orando. Continue orando. Porque tem momento que a gente pensa que não tem jeito. A gente pensa que ele está ouvindo nossa oração. Ele está assim. No primeiro dia, Deus ouviu a oração de Daniel. Então tenha calma, porque o inimigo tenta nos parar de desanimar. Mas nessa noite eu falo para a igreja, continue buscando o Senhor, como hoje nessa campanha. Que Deus vai te dar vitória nessa noite. Deus vai te dar vitória nessa noite. Deus vai te dar vitória nessa noite. Deus vai te dar vitória nessa noite, porque eu creio. Eu creio naquele que trouxe você aqui. Ele está vendo o teu gemido, a tua dor. Verdade. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não desista do seu sonho. Não desista da sua vitória.